O meu pai, no seu leito de morte, delirou por um bom tempo, mais de uma hora, com certeza, um tempo a mais, não tenho certeza quanto exatamente, não me lembro direito. Enquanto eu e uma irmã ouvíamos. E algo que hoje, mais de 10 anos depois, veio a fazer mais sentido, a fazer sentido para mim. Um sentido que me parece tão claro e verdadeiro que me faz ficar estupefato. Eu sou o professor Paulo Fleury Teixeira, sou filósofo e médico e estou nos últimos meses, já há algum tempo, fazendo uma série de vídeos analíticos sobre a situação mundial no presente. E no momento eu estou fazendo uma regressão sobre passos que eu dei recentemente, por exemplo, especificamente agora, estamos sobre uma análise circunstanciada ali do segundo semestre de 2024, que eu tenho chamado essas análises de salas de situação. Então, uma sala de situação sobre o segundo semestre de 2024, cujo o tema central é a crise mundial e a nova governança mundial também, né? Agora nós estamos chegando exatamente na parte que trata dessa nova governança mundial. E foi justamente no exercício, né, dessa análise que esse delírio do meu pai voltou para mim com força e eu pude sentir o que eu acredito que ele estava comunicando naquele momento. Pelo menos o que eu posso interpretar agora, e faz, como eu disse, um sentido muito forte para o presente, para que eu possa se contextualizar, né, as pessoas que não conheceram meu pai. Eu vou fazer um breve informe no que importa aqui especificamente. Meu pai teve formação militar. Ele serviu justamente durante a Segunda Guerra Mundial. E, por sorte a nossa, não teve que sair do Brasil. Ele ficou guardando a costa da Bahia e não houve conflito, então ele não se envolveu em conflito não, armado mesmo. E não sei exatamente o quanto isto, né, a presença, a possibilidade, as notícias, o fato vivenciado por ele dessa maneira da Segunda Guerra Mundial influenciou o quanto era do espírito dele mesmo, mas ele era um pacifista muito profundo, eu diria, e muito sensível, ao ponto, por exemplo, de ele não suportar assistir filmes de guerra, porque eu acho que aquilo era um absurdo tal para ele que não fazia sentido, né, ver. Pois bem, no seu delírio, no seu leito de morte, há uns 10 anos ou mais atrás, o meu pai dava conta, era o que ele narrou, né, ali, de uma grande guerra, uma verdadeira guerra das guerras, uma guerra final, definitiva, entre o exército de macacos e o exército de borboletas, que foi vencida, enfim, pelo exército das borboletas. Eu escrevi isso, né, no segundo semestre de 2024 e registrei lá que meus olhos se enchiam de lágrimas ao lembrar disso. Com certeza, para mim, é algo muito simbólico e, de algum modo, agradável poder falar da memória do meu pai nesse aspecto especial. Eu acredito, para ele foi que eu presenciei o último discurso, digamos, que ele fez nesse delírio. Então, a guerra definitiva foi vencida pelo exército das borboletas.
E a partir daí se fez uma capelita universal para estabelecer, garantir, enfim, a paz. Uma cúpula mundial, eu entendo, né? Ou até algo mais amplo, né? Como o universal. E eu, com certeza, não tenho segurança de quais ou de qual dimensão ou de quais dimensões meu pai falava naquele delírio. Isso me lembra a mim, né, o mandato da ONU, da cúpula mundial estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Mas, no presente, a ONU está fracassando completamente no seu mandato e eu sinto que meu pai não falava do passado no seu delírio, mas sim, certamente para mim, do futuro. E isso tudo marca muito para mim a oportunidade, né, a propriedade de momento de se estar falando disso justamente agora que estamos, e eu tenho feito todo um esforço de análise do porquê disso, estamos nesse crescente de guerras no mundo e de conflitos sociais dentro dos países nos últimos anos, décadas, né, temos nesse crescente. E é claro que a guerra por si é aterrorizadora e suas consequências, e não temos limites, né, estabelecidos para o que pode acontecer. Hoje, por exemplo, com a guerra dos Estados Unidos e Israel, ou da aliança dos Estados Unidos contra o Irã e eventualmente aliados. E já antes, nessa época, a própria guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, ou da Rússia no território, de retomada de território, enfim. Eu não faço agora aqui, não faz sentido fazer juízo sobre esses fatos, eu só estou registrando eles. Nós estamos num crescente de guerras e mais do que nunca parece muito importante falar do mandato da ONU, do fracasso dela e do que se pode ser construído a partir do futuro. E é por esse motivo que eu estou trazendo esse sonho, né, digamos, do meu pai nos últimos dias, nas últimas semanas de vida que eu pude presenciar. A expressão capelita é uma capelita universal. Tem até uma ressonância religiosa, talvez ecumênica, né? Mas meu pai se referia a uma cúpula mundial de exércitos, de forças militares. Ele falava de uma capelita militar. Isso era muito claro no seu sonho, o delírio, naquele momento, uma capelita militar, universal. Isto eu compreendi naquele momento, em 2024, seria fundamental, realmente, uma cúpula militar mundial. E justamente isso parece, para mim, claro que a ONU não é, né? A ONU não é uma cúpula militar de fato, e esse pode ser o caminho, talvez, necessário para se barrar as guerras. E é isso justamente o que a ONU não tem sido capaz de fazer. Ela não é uma aliança militar, nem é propriamente uma força militar, ou detém uma força militar real capaz de barrar qualquer guerra de potência média no mundo, né? Uma força militar mundial com potência de pronta ação, o suficiente para confrontar todo e qualquer exército nacional, por exemplo, já nesse deslocamento das forças dos Estados Unidos ser confrontado por uma força igual ou maior que impedisse qualquer ataque de antemão, e assim sucessivamente.
Então, uma força militar mundial com capacidade de prontação dissuasiva para qualquer outra potência. Apenas um poder igual ou maior seria ou será capaz de impor a paz entre inimigos nacionais poderosos e conter as ações genocidas e colonialistas de todo modo. Se não houver uma potência, isso não parece ser realmente possível, e a história do presente mostra justamente que, a partir do momento em que foi necessário ou interessante as grandes potências passarem a agir ao arrepio da ONU, elas passaram a fazer, e não há o que se fazer em relação a isso no mundo hoje. Ninguém respeita nem se submete à ONU atualmente. Ela certamente não tem qualquer poder real de imposição ou de dissuasão em suas mãos. Nem é capaz de mobilizar forças suficientes em tempo hábil para nada realmente relevante no mundo hoje. Por isso, continuamos tendo que nos haver com xerifes mundiais, que vão agir na área internacional antes e contra qualquer deliberação da ONU. E é justamente o que a gente está experimentando agora. Os Estados Unidos, a OTAN, né, a aliança dos Estados Unidos de um lado e a Rússia, por exemplo, de outro, tem cumprido esse papel de modo mais destacado, né, de xerifes do mundo. Mas nessa terra de ninguém da arena internacional no sistema capitalista mundial, na atualidade, na terra incivilizada da arena geopolítica e militar mundial atual, em que parece que o homem é realmente o lobo do homem, cada país é um potencial inimigo de qualquer outro e pode se impor pela força. Toda potência militar média ou grande exerce, de algum modo, o papel de xerife do mundo. E talvez até essa guerra mostre mais uma vez, os Estados Unidos já não estão mais em condição de exercer isso de forma tão unilateral, seja isoladamente ou na sua aliança hegemônica, né? Ou seja como for, a condição contemporânea do mundo lembra aquela das favelas, das zonas de conflito social e de miséria em qualquer lugar do mundo, onde, diz o rap, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o simples e imediato poder das armas. Quem tem armas, quem tem poder, exerce o seu direito naturalizado de se impor sobre os demais. E não há nem pode haver nessa estrutura global atual qualquer força que realmente se contraponha ao poder dos estados mais bem armados. Não existe, ou é a imposição ou é a guerra, como a gente está vendo agora do Irã contra essa aliança Israel-Estados Unidos. E já a Inglaterra parece que se anunciou nessa aliança também, enfim. Segue uma guerra de proporções já grandes e que pode se tornar ainda maior, né? Bom, hoje a gente vive, é o que eu dizia lá em 2024, aquela situação doentia de um equilíbrio entre idiotas poderosos, sentados cada qual em seu barril de pólvora. Isso é uma peça teatral de teatro do absurdo, né? Prontos para detonar o mundo todo a qualquer momento. Isso pode acontecer enquanto nós, os povos em geral, e especialmente os povos dos países desarmados, ou de segunda e terceira linha em termos militares, inferiorizados militarmente e submetidos econômica, ideologicamente, a gente assiste tudo bastante impotente, né? Torcendo para que os malucos no poder não detonem a guerra total com a qual nos ameaçam.
Dias atrás eu escrevi que a ONU estava morta e que, portanto, viva a ONU. Nós precisamos da nova governança mundial. Seja qual for o caminho, a não ser a custa de destruição extrema, a gente vai avançar para uma integração mundial. A gente está avançando nesse sentido, mesmo nesse momento de confronto em várias dimensões e de larga escala no mundo, né? A gente continua avançando no sentido da integração mundial, produtiva e social, e vamos ainda avançar nesse sentido no futuro próximo. E isso certamente exigirá recursos de governança mundial cada vez maiores e, portanto, de um modo ou de outro, a ONU terá que ser reinventada, refundada. Agora me parece claro, óbvio, foi o que eu, enfim, compreendi, que me veio pela memória do delírio do meu pai, terá que ser um desenho, um redesenho militar do mundo também. A ONU terá que ser recriada também como uma força suficiente para realmente impor e garantir o respeito a regras de convivência e a paz no mundo, melhor do que hoje se consegue fazer com certeza. Isso terá que ser feito com um avanço da governança mundial e não com a sua negação, como parece hoje aos Estados Unidos e aos liberais e fascistas no mundo inteiro. E essa nova governança mundial não pode ser uma cúpula exclusivamente política como a ONU foi, né? Com o mandato da paz mundial, porque isso já se provou impotente na experiência da ONU, falhou miseravelmente, mas deve ser também uma cúpula militar, com o mesmo mandato da paz mundial e com real capacidade militar de pronta mobilização, o suficiente para conter as guerras internacionais, assim como os processos de genocídio e limpeza étnica mais prontamente, em sua insurgência mesmo, coisa que hoje a ONU é incapaz de fazer. De algum modo, eu entendo que nós vamos ter que passar por isto, ou chegar a isto, e que valeu a oportunidade de colocar esse tema tão fundamental em questão agora, justamente, né? A última coisa que eu gostaria de falar é que justamente o caso do Irã traz a tela, né, como tema, necessariamente, é a questão da posse, do desenvolvimento de armas nucleares. Certamente uma nova governança mundial deve ser o gestor disto, o decisor sobre isto. E potências como os Estados Unidos, a Rússia, a China e todas as outras terão que se submeter a um certo nível de governança que está acima realmente do simples acordo entre as nações, né? Isso é um passo que muito dificilmente as pessoas estão antevendo agora, ele parece distante demais, mas parece mais distante ainda, no sentido de ilusório ou fantasioso, a hipótese de que esses países poderosos, especialmente aqueles em condição de risco de decadência ou em decadência, vão se desarmar eles próprios, vão se conter de ações militares. Não, tudo conduz a um militarismo e a um belicismo e a necessidade de guerras. Então é preciso que a ONU seja refundada com uma capacidade de atuação muito acima daquela que ela realmente teve nos tempos anteriores, inclusive na perspectiva militar. Vamos continuar tratando disso nos próximos vídeos. Até lá.